O tema da mensagem é Homens que Sonham. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19, que diz: Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Esse versículo curto, mas que diz tanto, ele fala a respeito de José. José, ele era tratado por seus irmãos como apenas um sonhador. Por isso eles diziam, lá vem aquele sonhador. Era assim que ele era chamado, era assim que ele era conhecido e tratado pelos irmãos. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês essa noite é: o que é ser um sonhador? O que é um homem sonhador? Que tipo de homem é esse homem, assim como José, que pode-se dizer um sonhador, ou que as pessoas olham e falam, lá vem o sonhador. Eis aí um homem que é um homem sonhador. Então eu quero te dizer que ser um homem sonhador, trata-se de um homem que sonha, obviamente, mas que tem esperança. E que tem visão, mas visão do futuro. É um homem que imagina, portanto ele é sim imaginativo, criativo. É um homem que deseja, mas é um homem que planeja aquilo que deseja. É um homem que tem visão do futuro, então ele olha para o futuro e ele planeja o futuro, porque ele tem visão do futuro. Ele tem sonhos para o futuro. Esse é um homem sonhador. O sonho que José recebeu da parte de Deus foi de que ele ocuparia um lugar de governo. Era esse o sonho revelado a José, por Deus. Foi um sonho grande, né? Um sonho alto, que na verdade não condizia com a realidade de um jovem que era um jovem simples, apenas um jovem que pastoreava os rebanhos do seu pai. E é justamente isso que acontece quando se tem sonhos que são distantes da nossa realidade. Quando se tem sonhos que são distantes da nossa realidade atual. É assim que nós somos tratados, como meros sonhadores. Nesse cenário, nós somos chamados apenas de homens sonhadores, homens que têm imaginação fértil, que sonham demais. E isso é dito de maneira até pejorativa, como se esse tipo de homem fosse apenas um alienado, sabe? E existe uma grande diferença entre ser um sonhador e ser um alienado. Um sonhador, ele tem visão do futuro, mas não qualquer tipo de visão, é uma visão carregada de esperança. Um sonhador, ele é, como eu disse, imaginativo, criativo, mas não só isso, ele faz planos. Já um alienado, ele está totalmente desligado da realidade, desconectado da realidade. Ele não percebe o que está acontecendo ao seu redor. É muito diferente de alguém que sonha. O alienado, ele está distante da sua realidade, não só da sua realidade, mas ele também está desconectado até da sua própria identidade. Esse é o alienado. É uma pessoa que se perde nos seus delírios, nas suas fantasias. Ele muitas vezes vive uma realidade mentirosa e vislumbra um futuro que é ilusório, muito diferente de um homem que sonha, que tem visão de futuro, que planeja. O sonhador, ele tem plena noção da realidade, mas ele tem esperança, ele tem visão de futuro, ele tem metas, objetivos, e ele planeja, ele vislumbra, ele consegue idealizar aquilo aonde ele vai chegar, o que ele vai fazer, qual foi o sonho que Deus plantou no coração dele, para onde ele está indo, qual o caminho que ele está trilhando. O fato é que José nunca foi um alienado. Ele foi sim um homem que sonhava, que tinha visão, e que tinha plena convicção do seu futuro, do que Deus iria fazer na vida dele. Ele sabia que não tinha sido à toa todos os sonhos que Deus entregou a ele. Ele tinha convicção do que iria acontecer. Esse é um homem sonhador. José foi preparado, e foi preparado a duras penas, para que os seus sonhos se tornassem realidade. Ele passou por um verdadeiro tratamento de choque. Vocês conhecem a história de José. Ele foi experimentado em diversas áreas e em diversas situações. José passou por vários ambientes difíceis, com pessoas difíceis, ambientes desagradáveis, injustos. Pessoas injustas passaram pela vida de José,
pessoas muito injustas, por sinal. E diante de tanta injustiça que José sofreu, ele tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para abandonar os seus sonhos, abandonar as promessas. Mas ele foi sempre, em todo o tempo, resiliente. Em todo o tempo ele foi sábio. Ele foi perseverante. Ele empenhou esforço. Ele colocou excelência em tudo que ele fazia. Tudo que José fazia era excelente. Em todos os lugares onde ele esteve. Porque ele tinha visão do futuro. E ele sabia que a excelência do momento que ele estava, a situação que ele estava passando, a excelência do seu trabalho e do seu comportamento iria ditar, sim, o cumprimento de um sonho. A realização do cumprimento das promessas. Então, por mais inóspito que fossem os lugares onde ele esteve, ele olhava além da situação. E olhar além da situação revela o coração de um homem sonhador. Muito diferente de um alienado. Completamente diferente de um homem que está desconectado da realidade e da identidade. Ele não murmurava, ele não reclamava, ele trabalhava. Ele se mantinha confiante em Deus e nos sonhos que Deus havia lhe dado. Então, no tempo certo, tudo se desenrolou, cada sonho foi sendo realizado, foi sendo concretizado, cada visão e cada plano foi se concretizando, foi se materializando, mostrando que nada que José havia passado tinha sido em vão. Mas tudo tinha tido um porquê, tudo tinha tido um propósito. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que, antes de cada sonho realizado, acontece sim um processo nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Antes de cada sonho, nós passamos por um processo de forja, um processo de preparo e até de planejamento. É o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Jesus nos ensina a respeito de preparo, de planejamento, de visão. Ele fala de sonho, mas sonhos planejados, sonhos que envolvem preparo, que envolvem responsabilidade, visão de futuro. A palavra de Deus, ela nos ensina que o preparo e o planejamento são de suma importância. Para que o sonho seja de fato realizado e não escorra pelos nossos dedos, não se esvaia, para que não se perca, para que não perca o seu propósito, os sonhos requerem sim de nós trabalho, esforço, excelência, planejamento, preparo, para que quando nós cheguemos lá, alcancemos o nosso objetivo, o objetivo tão sonhado, para que nós mesmos não desperdicemos. Então nós precisamos estar, de fato, à altura do sonho que o Senhor nos entrega, preparados para suportá-lo. Entende? Então talvez o momento difícil que você esteja atravessando, ou a guerra que você esteja travando nesse momento, talvez tudo isso seja o preparo. Talvez essa seja a sua escola no momento, o seu treinamento, para o que está por vir, para o sonho que está para se realizar, para o objetivo que está para ser alcançado. Então é preciso lembrar que em Deus tudo tem um propósito. E Ele usa tudo para um propósito. Então não importa o que está acontecendo, qual é a luta, qual é a guerra, qual é a batalha. Entenda que em Deus tudo tem um propósito. E Ele usa cada situação com um propósito. Então o sonho que Deus coloca no coração do homem é muito maior do que qualquer oposição. Então não olhe para a oposição que você está enfrentando diante do seu objetivo, da sua meta, do seu sonho, como algo grande, impossível de ser transposto. Não. O sonho que Deus coloca no nosso coração é muito maior. E antes de cumprir um sonho, Ele prepara o sonhador. Então as oposições vêm sim para nos preparar. Amém? Então, o que se traduz como sonho? O que é um sonho, de fato? Então, os sonhos podem ser apenas pensamentos, ou apenas fantasias que vêm à nossa mente. Eles podem acontecer quando a gente está dormindo, ou pode acontecer quando a gente está acordado. Talvez a gente sonhe mais acordado do que dormindo.
Sabemos também que Deus fala conosco, sim, através de sonhos. Ele nos revela coisas, né? Nos revela nossos próximos passos, para onde Ele quer nos levar, o que Ele quer nos entregar, o que Ele planejou para nós. Isso é plenamente possível de acontecer, assim como aconteceu com José. No livro de Números, no capítulo 12, versículo 6, Números 12, verso 6 diz: E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Em sonhos falo com ele. Todos nós somos profetas do Senhor, amém? Ele fala conosco, sim, através de sonhos, através de visões, de revelações. Mas para além disso, o que eu quero dizer nessa noite com esse tema, homens que sonham. Eu quero dizer que o que nós precisamos, de fato, é nos tornar homens que não só sonham, mas entendem os seus sonhos, que entendem os seus desejos, que compreendem os seus anseios e seus objetivos. Que nós venhamos, de fato, como homens, a discernir os nossos sonhos. Que nós possamos enxergar em cada objetivo um propósito. Porque todo sonho que temos no coração tem sim propósito. Precisa cumprir o propósito. Cada anseio, cada desejo, cada sonho, Deus coloca para que seja cumprido nele um propósito. E que propósitos são esses? O primeiro propósito que um sonho precisa cumprir é o propósito eterno. É primordial que o nosso sonho cumpra um propósito eterno. Eterno porque precisa se encaixar perfeitamente no plano de Deus e no plano de salvação. O seu sonho não pode comprometer a vontade soberana de Deus para nós e para nossa casa. Cuidado, para que o seu sonho não comprometa o plano de salvação. Cuidado para que o seu sonho não comprometa a soberania de Deus e a vontade que Ele tem para você e para a sua casa. Projetos e objetivos do homem que serve a Deus precisam estar alinhados com a vontade do Senhor e alinhados com a sua palavra. Em Provérbios 16, 3, diz assim: entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Ainda em Provérbios 19, 21, ele vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então eu quero te dizer que entre um sonho e o cumprimento do sonho, como eu disse, existe um processo. E é nesse processo que Deus forma o caráter do homem. É entre o sonho e o cumprimento do sonho que nós somos formados como homens. Porque nesse processo, imagina, o processo que José atravessou, que formou ele como homem, como indivíduo, para que ele se tornasse de fato um governador, alguém que tinha grande responsabilidade nas mãos. Foi o processo que formou o caráter de alguém que ia ser colocado numa posição de governo. Então, entre o sonho que você tem no coração e o cumprimento desse sonho, Deus está te formando, está te moldando. Então, um homem sonhador, ele tem o seu caráter moldado por Deus, na medida em que você vai correndo atrás de cada realização de sonho, o Senhor está te moldando. É no seu esforço que Ele está te moldando. É no seu trabalho que Ele está te moldando. É na sua resiliência que Ele está te moldando. É no fato de você suportar processos duros e difíceis que Ele está te moldando como homem. Tudo que você está enfrentando agora, tudo que você está lutando agora, tudo que você está correndo atrás em relação aos seus sonhos, seus projetos e seus objetivos, tudo isso Deus usa para te moldar, para te ensinar, para te amadurecer, para te calejar, sabe? Para te lapidar, para lapidar o seu caráter. Foi assim com José. E é assim com cada homem sonhador. Cada homem sonhador coloca o seu caráter
a sua individualidade, a sua personalidade aos pés da cruz e se deixa ser moldado por Jesus. Isso para que, no momento do concretizar do sonho, você esteja plenamente pronto, plenamente preparado para administrar, para usufruir com sabedoria e, sobretudo, com generosidade. Esse é um fator primordial de um homem que tem um coração sonhador, que tem um coração repleto de sonhos. E esse é o segundo propósito que um sonho precisa cumprir, o propósito coletivo. Coletivo porque os sonhos que Deus coloca em nossos corações, eles não podem ser egoístas. Deus jamais colocaria um sonho no coração de um homem que beneficiaria somente ele, que seria para o seu bel prazer. Um sonho que Deus planta no nosso coração não pode trazer proveito somente para nós mesmos. É o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago 4, verso 3. Diz assim: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, quando sonhamos e apresentamos a Deus os nossos sonhos, Senhor, foi o Senhor que colocou isso no meu coração, me ajuda, e é para o nosso próprio prazer, Ele está dizendo, vocês pedem, vocês sonham, mas não recebem. Porque o desejo, o sonho, o anseio está contaminado pelo egoísmo. Não cumpre um propósito. Não cumpre o propósito generoso que faz parte do caráter de Deus. Então eu preciso te dizer algo essa noite. Sonhos com carga generosa são especiais para Deus. Eu creio nisso. Eu vou repetir. Sonhos com caráter generoso, com carga generosa, têm um olhar especial do Senhor. Você crê nisso? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E no caráter de Deus sobressai o quê? O amor, a bondade, a generosidade. E como nós refletimos isso na nossa vida? Com os nossos pensamentos, com os nossos sonhos, com os nossos desejos. Nós refletimos esse caráter de amor, de bondade e de generosidade. Somos feitura, imagem e semelhança dele. Sendo assim, os nossos desejos, como eu disse, os nossos anseios, os nossos objetivos, os nossos projetos, precisam estar alinhados com o caráter do nosso Senhor. Nós não podemos estar pensando ou planejando coisas, ou empenhando força em projetos que não estão alinhados com o caráter daquele que nós dizemos que é o nosso Senhor. No livro de Atos, no capítulo 20, versículo 35, vai dizer: em tudo o que eu fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que você tem projetado, planejado, é mais receber ou é mais dar? É mais ter proveito ou é mais se doar? Quais são os projetos, quais são os planos que você tem hoje, que você está colocando hoje empenho, esforço? Envolve o quê? Receber ou doar? 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 11, diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas. De todas as formas. Para quê? Para que possamos ser generosos em ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O Senhor tem uma promessa, sim, de enriquecimento para nossas vidas. Em todo o tempo, em todas as coisas, em todas as situações. O plano dele é nos fazer próspero. Mas para quê? Com que propósito? Com que objetivo? De sermos generosos em qualquer ocasião. Porque essa generosidade resulta em quê? Em ação de graças a Deus, em gratidão ao Senhor, em glória e honra a Ele.
Provérbios 11, versículo 25 diz: o generoso prosperará. O generoso é quem prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Tudo que nós queremos é alívio, é descanso. Tudo que nós queremos é conforto, segurança. Mas nós estamos entregando? Nós estamos doando? Não existe contrapartida se nós não fizermos a nossa parte, entende? Então, para além das fantasias que a nossa mente produz, ou até daquilo que Deus realmente nos revela, eu falo para você essa noite em relação à ideia apaixonada sobre algo, que todos nós temos, uma ideia cheia de paixão sobre algo que a gente quer muito fazer, quer muito realizar, quer muito ser, sobre aquilo que faz os nossos olhos brilharem, sabe? Sobre os nossos objetivos, sobre as nossas metas, que estão ali vivas, palpitando no nosso coração, no coração de cada homem. Existe isso? Sim. Agora, trata-se de algo que ainda não existe, né? É um sonho, é uma meta, um objetivo, é uma visão de futuro. Então, é algo que ainda não existe. Pode ser algo que seja até utópico, ou seja, considerado muito difícil de realizar, ou irrealizável, ou fantasioso, ou pode ser ainda apenas um sonho muito difícil de acontecer, longe da nossa realidade momentânea. Pode ser também apenas distante agora, no momento, mas daqui a pouco pode se tornar próximo de você, de ser realizado. Eu não sei o que se passa na sua mente e no seu coração. Pode ser que seja algo plenamente possível, que está prestes a acontecer. Não importa. O fato é que precisa cumprir propósito. O fato é que requer de nós, sim, esforço, preparo, luta, guerra, trabalho, excelência. É disso que se trata, discernir os sonhos e os desejos. Compreender aquilo que está no nosso coração. Entender de fato os sonhos que existem em nós. Então, talvez, por parecer tão difícil, né? A realização de algo, a realização de um sonho, talvez por parecer tão complicado, envolve tantas coisas, talvez é por isso que muitas vezes nós desistimos. Nós enterramos os nossos sonhos. Quando a gente começa a ver que está demorando muito, ou que está exigindo muito, a gente vai deixando para trás, vai se esquecendo, vai desistindo, vai enterrando os sonhos. De quantos sonhos você já desistiu? Quantos sonhos você já enterrou? Eu quero te dizer, meu amigo, que eu creio sim, que é tempo de voltar a sonhar. Chegou o tempo de nós voltarmos a sonhar. Existe uma profecia no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, que diz assim: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu creio nesse tempo para agora. Um tempo de profetas e um tempo de sonhadores. Um tempo de jovens que profetizam, de homens que sonham, que têm visão de futuro, de pessoas maduras que têm capacidade de discernir no espírito todos os desejos e os anseios que estão nos seus corações. Eu creio em um tempo onde sonhos vão ser renovados. Eu creio num tempo onde novos sonhos vão surgir. Eu creio que é chegado esse tempo dos profetas e dos sonhadores. E eu vejo aqui profetas e sonhadores, em nome de Jesus. Porque existe um fato na vida do homem. Isso é fato. São os sonhos que nos impulsionam. São os sonhos que impulsionam a vida de cada homem. Fazem os homens aprenderem a suportar processos duros. Se não existe meta, objetivo, visão de futuro, sonhos, a gente para. São os sonhos que nos fazem andar, caminhar, romper barreiras e obstáculos. Para um homem isso é imprescindível. Ser capaz de suportar processos difíceis
E são os processos que nos levam aos sonhos que nos fazem aprender a suportar processos duros, difíceis. Um homem que sonha é um homem com metas, com objetivos, com alvos. Esses homens se tornam homens imparáveis. Quem tem convicção de um sonho, de um objetivo, se torna alguém imparável. Se torna um guardião dos sonhos. Os sonhos que o Senhor lhe entregou está guardado no coração de um homem que é perseverante. Então, que nós viemos a nos tornar esses homens imparáveis. Quando um homem quer realizar um sonho, ele se torna assim perseverante. A palavra de Deus nos ensina no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 3. Diz assim: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, quando a nossa convicção, a nossa confiança vence os processos difíceis e duros, está sendo produzido em nós perseverança. E se tem uma coisa que um homem precisa ser nessa vida, é perseverante. Um homem que sonha, então, é um homem que trabalha, que se esforça, que está pronto para os desafios, porque tem propósito, porque tem objetivo, porque tem sonho. Então eu quero te dizer que talvez seja a hora, seja o momento de você desenterrar alguns sonhos antigos. Ou talvez seja um momento de novos sonhos, eu não sei. É o Senhor quem vai trazer essa clareza a nós. É o Senhor que vai trazer essa clareza a você. Em Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Então, como homem, que nós venhamos aclamar ao Senhor clareza, discernimento sobre aquilo que está no nosso coração, como projeto, como sonho, como anseio, como desejo. Clamemos ao Senhor e Ele vai nos revelar coisas maiores que nós não compreendemos, que são insondáveis. Porque nós, homens, precisamos sim olhar para o dia seguinte com entusiasmo. Nós vivemos tempos de, talvez, baixo entusiasmo, baixa autoestima, cansaço, desânimo, preocupação. Isso não pode acontecer. Nós precisamos tomar esse lugar de homens que são sonhadores, porque o sonho vai nos fazer olhar para o amanhã com entusiasmo, para o dia seguinte com empolgação. Precisamos olhar para o amanhã com paixão, empolgação de verdade. O homem precisa olhar para o futuro com esperança. E são os sonhos que fazem isso, que fazem uma visão esperançosa da nossa parte. Chega de desânimo, chega de apatia, isso não cabe para nós, servos do Senhor. É preciso haver sonhos no coração do homem, porque com sonhos nós temos mais coragem. Sonhos fazem homens corajosos, com disposição de romper. Porque existe um alvo que move o nosso coração, que move o coração de cada homem que sonha. Então eu te pergunto, o que te faz levantar da cama todos os dias? O que tem feito você levantar da sua cama e enfrentar todas as lutas dessa vida? Para além das responsabilidades que nós temos, para além do amor que nós temos para a nossa família e queremos cuidar e zelar e trazer segurança para eles, para além disso, o que mais te move? O que mais tem feito você levantar da cama com paixão, com entusiasmo, com empolgação? Eu quero te dizer que são os sonhos que vão nos mover, que vão colocar paixão no nosso coração, entusiasmo na nossa alma, coragem no nosso espírito. Amém? Amigos, a certeza no que não se vê, no que ainda não é real, para nós, para a nossa realidade cristã, se traduz como fé. Olhar para algo com a certeza, mesmo que a gente não esteja vendo, olhar para algo que ainda não é real, para nós se traduz como fé. E com fé, nós somos capazes de crer em muitas coisas, até no que parece impossível. Mas essa crença, esse sentimento,
essa fé, esse sentimento de confiança, também revela o nosso coração. Revela o coração de um homem sonhador. A fé está atrelada ao coração de um homem sonhador. Porque todo sonhador precisa de fé. Não dá para ter sonhos se não tem fé. E a nossa fé, ela se renova também. Ela precisa ser renovada, assim como sonhos. Então, se temos que desenterrar sonhos e viver nossos sonhos, precisamos desenterrar a nossa fé, renovar a nossa fé, a nossa confiança. Permanece vivo sim em nós, sonhos e a nossa fé precisam permanecer vivos, porque se é de Deus, não morre. Se é de Deus, revive, ressuscita. Em Efésios 3, no capítulo 3, verso 20, vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Irmãos, nós servimos a um Deus que surpreende, que vai além dos nossos sonhos e das nossas visões, além daquilo que pensamos ou desejamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É nesse tipo de fé que nós precisamos estar pautados e caminhando sobre. A fé de um Deus que surpreende, que vai além. Então é esse Deus que nós servimos. Em Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se Ele plantou o sonho no seu coração, se tem um projeto que está em andamento, o Senhor é fiel para completar, para chegar ao fim. Então escute, Deus não é homem para que deixe projetos pela metade. Ele não é como nós que começa e não termina. Esses somos nós, não é Deus. Não faz parte dele não completar a obra que ele começa. Isso é do homem. Nosso Deus realiza obras completas. E isso também o Senhor quer tratar em nós. Ele também, dentro desse processo, quer nos ensinar sobre isso. Quer tratar em nós a nossa inconstância, a nossa falta de compromisso com os projetos. Quantos projetos a gente inicia e não termina? Quantos planos a gente começa e não tem força para chegar até o final? Eu quero te dizer essa noite, com veemência mesmo, chega de desistir. Chega de largar as coisas por fazer. Ele quer tirar isso de nós, a nossa preguiça, a nossa murmuração. Sabe, tudo aquilo que nos faz parar, que nos paralisa. E como Ele faz isso? Colocando sonhos nos nossos corações. Porque colocando sonhos nos nossos corações, Ele começa a curar tudo isso. Os sonhos que Deus planta nos nossos corações é curativo. Porque quem tem um sonho tem uma missão. E quem tem uma missão não fica parado, não desiste. Homens que têm planos, que têm missão, não podem sucumbir ao medo, não podem sucumbir à situação difícil, a processos duros. Mesmo que, vez ou outra, nós nos encontremos desanimados, isso acontece, isso é normal, mas o Senhor, Ele vem e Ele nos renova. Ele vem e nos dá um novo fôlego. Ele vem e nos dá uma palavra de vigor, como essa que Ele trouxe ao nosso coração hoje, nessa noite. Em Abacuque 2, versículo 3 diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então Deus também quer tratar a nossa impaciência. Ele quer nos ensinar a esperar nele, se esforçando e trabalhando ao mesmo tempo que o coração descansa nele. Você consegue entender? A gente continua se esforçando, trabalhando, mas descansado, em espírito, descansando nele. Em tempos de tanta ansiedade, de tanta pressão que nós sofremos, encontrar esse lugar de descanso é sim um grande desafio. Isso porque o descanso do homem, ele não é literal.
É impossível a gente descansar. A gente não descansa no final de semana, a gente não descansa nas férias, porque a nossa mente, ela não nos permite. O nosso senso de provedor, de protetor, não nos permite descansar. O espírito, a mente, o coração. Então, já que é assim, já que o descanso do homem não pode ser literal, que o nosso descanso então venha a ser espiritual. Que nós encontremos esse lugar em Deus, de paz, sabe? Por fora, as lutas, mas por dentro, a paz. É esse o nosso desafio, encontrar esse lugar. Guerrear por fora, mas por dentro, a paz. Essa é a meta do homem. E Deus pode sim proporcionar. Ele pode proporcionar isso se nós buscarmos nele essa condição para a nossa vida, para o nosso ser. Amém?